já, a professora Miriam, doutoranda pela PUC, professora da Unifaciar, da Positivo e de várias outras instituições, né, professora Miriam? E estamos aqui, eu e ela juntas, organizando esse primeiro ciclo de palestras jurídicas Unifaciar, né? E a nossa intenção, pessoal, é dar continuidade aos eventos que nós sempre promovemos na faculdade, né? A gente promove bastante coisa na faculdade sempre, e aqui também a nossa intenção é dar continuidade nesse período de pandemia, então por meio do Zoom. É normal que nós não tenhamos tanta gente aqui agora ao vivo, porque esses vídeos, todas as palestras, né, serão disponibilizadas depois no meu canal do YouTube, né, para que todos os alunos possam ver com tranquilidade no horário que for mais conveniente, porque a gente sabe que muitos trabalham no horário X, no horário Y. Se nós fizermos à noite ao vivo, bate muito com os horários de aula de professores que estão dando aula ao vivo também, então nós optamos por fazer nesse horário da tarde, né? Mas depois o vídeo vai ficar disponível para vocês lá no YouTube também, tá bom? Agradeço a presença, né, a organização e empenho da professora Miriam, a Unifaciar, né, nossa instituição que sempre nos apoia, e a presença dos palestrantes, né, dos nossos convidados, que a professora Miriam logo vai apresentar, e dos alunos que estão aqui ao vivo também. Muito obrigada. Professora Miriam, então, sem maiores delongas, eu já te passo a palavra, então, para que você possa apresentar os palestrantes. Obrigada, pessoal. Então, para a nossa primeira palestra, a gente vai ter a professora Vanessa Ramos. Professora Vanessa, que está aqui, já está disponível aqui para conversar com a gente. Ela é mestranda no programa de pós-graduação de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é graduada em Direito na mesma instituição e ela também foi, que é sensacional, né? Já deixo aqui um comentário, vencedora do prêmio Marcelino Champagnat por melhor desempenho acadêmico no curso no ano de 2018. E ela é advogada atuante em Direito Penal. O título da palestra que ela se propôs para fazer aqui para a gente é Vitimização e Políticas Públicas Especializadas no Gênero Feminino. Então, é um tema que várias alunas já vêm tratando em suas monografias, etc. Então, é um tema bem legal para a gente pesquisar. A pergunta que a gente já inicia para começar a palestra é: o que nós podemos entender como vítima? Para daí compreender essa questão de políticas públicas voltadas ao gênero feminino. Vanessa, pode começar a sua palestra. Então, uma boa tarde para todos, especialmente para os alunos que estão nos acompanhando aqui ao vivo e para aqueles que vão nos assistir posteriormente aí pelo YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Grupo Educacional Unifaciar, em nome das professoras Miriam e Camila. É uma honra participar de um ciclo tão importante como esse e estar levando um pouquinho de conhecimento para essas pessoas nessa pandemia, né? Um período que a gente não está acostumado ainda, nós estamos nos adaptando, mas sempre é bom dar uma variada nas notícias e tudo mais com essas palestras jurídicas, né? Então, a minha fala, como mencionado hoje, ela tratará da vitimização e das políticas públicas especializadas no gênero feminino. Por uma questão de organização e pelo nosso tempo limitado de fala, eu acredito que seja melhor a gente estruturar em tópicos para que todo mundo possa acompanhar de uma maneira linear o nosso pensamento hoje. Então, nós vamos tratar primeiramente do conceito de vítima, depois das categorizações de vitimização, do conceito de políticas públicas, do conceito de gênero feminino e das políticas públicas especializadas no gênero feminino. Então, todos esses tópicos, eles estão inseridos na seara da violência de gênero. E o que eu mais achei interessante nessa introdução é que a minha palestra é a única que vai tratar desse tema nesse ciclo. Então, ela inaugura o nosso evento e é extremamente importante porque é um assunto muito em voga hoje em dia. A violência de gênero é algo que está sendo debatido a todo momento e com a pandemia do coronavírus acaba tendo um aumento da violência em face das mulheres, principalmente a violência doméstica. Muitas dessas mulheres estão presas com seu próprio agressor dentro de casa. Então, é sempre importante a gente debater a questão da violência contra a mulher para que a gente possa tomar novas iniciativas e aprimorar a prevenção e o enfrentamento a esse problema social que é tão caro para a gente. Então, antes de abordarmos os tópicos específicos, eu quero trazer alguns dados que evidenciam essa violência de gênero. Então, no ano de 2017, com base no Atlas da Violência de 2019, ocorreram 65.602 homicídios no Brasil. Dentre esse número, 4.936 foram de mulheres mortas naquele ano.
representando 13 assassinatos por dia. Entre os anos de 2007 e 2017, houve um aumento de 30,7% de homicídios das mulheres no país. 28% dos homicídios contra as mulheres ocorrem dentro da residência dessas vítimas, normalmente em decorrência, então, da violência doméstica. A idade em comum da mulher que é morta varia entre 18 e 30 anos, quando normalmente ela se encontra num relacionamento e ocorre a violência passional. Com relação à classe social da vítima, 66% aproximadamente das mulheres mortas possuíam até 7 anos de estudo, o que corresponde ao ensino fundamental incompleto. Porém, a violência doméstica e a violência de gênero, de modo geral, ocorrem em todas as camadas de classes sociais do Brasil. Não importa a quantidade de estudo que a mulher tem, ela pode ser uma vítima da violência de gênero. Conforme a projeção do Atlas da Violência de 2018, considerando-se a subnotificação, estima-se que ocorra de 300 a 500 mil casos de estupro por ano, ou seja, uma estimativa diária de 822 a 1.370 estupros. Em um estudo realizado em 2014 pela Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, estimulou que 13 milhões de mulheres foram vítimas de violência física e 3,7 milhões sofreram violência sexual nos 12 meses anteriores ao estudo. Então, evidenciando que a violência contra as mulheres é um problema de direitos humanos. Nesse contexto, vítima, respondendo à pergunta então da professora Miriam, é no sentido amplo a pessoa que sofre os resultados infelizes dos próprios atos, dos de outrem ou do acaso. E no sentido jurídico penal, que diz respeito ao indivíduo e à comunidade que sofrem diretamente as consequências da violação da norma penal. Já na área interdisciplinar, que é a área que eu pesquiso e eu estudo, deve-se levar em conta o contexto de diferentes esferas em que essa vítima está inserida. Então, muitos autores, ao invés de chamarem simplesmente de vítimas tais sujeitos, chamam-as de sobreviventes, para que não sejam caracterizadas como mero objeto de prova na persecução penal. Da análise desenvolvida principalmente a partir do iluminismo, que garantiu ao Estado a monopolização da vingança, a vítima passa a ter um papel essencial na análise criminológica, surgindo os estudos acerca da vitimização. Então, a vitimização ela pode ser entendida como um processo pelo qual o sujeito passa ao enfrentar um evento traumático, seja da ordem do crime ou não, e suas consequências. E ela foi dividida nas seguintes categorizações. A primária, aquela decorrente da própria transgressão ao tipo penal previamente previsto na norma infraconstitucional. Então, a realização, o sujeito passivo que sofre o crime. A secundária, aquela envolta no atendimento da vítima pelo sistema de justiça, incluindo aí delegacias de polícia, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, os serviços de saúde e de assistência social, que perpetuam o ciclo da violência iniciado na vitimização primária. E acredita-se que essa vitimização seja provocada por inúmeros fatores, como, por exemplo, a ausência de formação específica dos profissionais que atendem essas vítimas, considerando o foco aos estudos voltados ao combate de prevenção e cometimento de delitos, atendentes com baixo grau de instrução, ausência de infraestrutura adequada, seja física ou na falta de agentes, acúmulo involuntário de trabalho, entre outras variáveis que podem ser elencadas aqui nesse tópico. E, por fim, a terciária, que é compreendida como aquela advinda do julgamento social, ou seja, a culpabilização da vítima pelo ocorrido. Então, tem aquelas famosas perguntas. Mas por que ela estava vestindo o que estava vestindo? O que ela estava fazendo naquele lugar determinada hora? Qual que era a profissão da vítima? Se ela era virgem? Se ela agrediu também o parceiro? Enfim, diversas perguntas que a gente está cansado de ouvir e de estudar um pouco mais. Então, tem alguns efeitos da vitimização que eles são multifacetados, mas os principais são o sentimento de abandono, a dificuldade de concentração, a sensação de irrealidade, a dificuldade de compreensão, desespero, raiva, euforia, perda da autoconfiança, pânico, desconfiança geral da sociedade, fraqueza física, sensação de infarto, choro, instabilidade emocional, após o trauma sofrido, o autoritarismo, e uma das principais consequências disso tudo para o direito penal é a subnotificação, que impede uma ação estratégica e imediata do governo com relação a esses delitos. Acredito que agora a gente deva passar a tratar das políticas públicas em específico, para que a gente possa conectar esses dois assuntos de uma maneira só.
Então, as políticas públicas, elas podem ser entendidas como ações estatais decorrentes das necessidades existentes no âmbito social, que dependem de decisões políticas para serem concretizadas e para mudarem a realidade. O combate à violência de gênero e aos efeitos da vitimização, principalmente relacionado à violência de gênero, que nós estamos tratando aqui, é uma necessidade existente no âmbito social, qual foi demonstrada mediante a luta feminista, principalmente ali a partir dos anos 1970, onde caracterizou-se a segunda onda feminista, que é essa busca pelos direitos das mulheres e principalmente pelo combate à violência contra essas mulheres, surgindo aí diversos eventos internacionais e nacionais que originaram, então, a criação de diversos conselhos, diversos órgãos que combatem e previnem essa violência de gênero. Vanessa, e tudo isso... Oi. Posso só te fazer uma pergunta que às vezes não ficou muito claro para os alunos? Com relação às políticas públicas, como é uma ação do Estado, o que justifica fazer uma política pública apenas para uma parcela da população? Que é uma discussão que envolve não só a questão das mulheres, mas a questão dos negros, população LGBT. Como que seus estudos estão com relação a isso? As políticas públicas, apesar de serem desenvolvidas para o maior número possível da população, elas devem ser especializadas no gênero. Então, por exemplo, a gente pode citar aqui a Casa da Mulher Brasileira, que fica ali no Cabral, perto do terminal do Cabral, que atende exclusivamente os casos de violência doméstica, ocorrido aqui em Curitiba, né, e na região metropolitana algumas vezes, e que ela tem um atendimento especializado. Então, além dele ser humanizado, ele é voltado para atender essa vítima do gênero feminino. Então, por exemplo, ela tem contato com os funcionários que são a sua maior parte mulheres, ali só ficam as mulheres hospedadas e seus filhos, animais de estimação, enfim. Então, toda uma estrutura voltada realmente especializada para essa vítima do gênero feminino. Mas, em que pese, então, as políticas públicas serem desenvolvidas para toda a sociedade, o combate à violência de gênero, ele tem um reflexo nessa sociedade também. Então, ao mesmo tempo que a gente está atendendo somente uma parcela da população com essas políticas públicas especializadas, os seus resultados, eles são espalhados por toda a sociedade. Então, apesar, então, delas tratarem especificamente dessas vítimas, elas resultam no bem-estar geral da sociedade, né? Então, eu acredito que essas políticas, elas não são determinadas pelo sexo em si, mas pelo gênero feminino. Então, a diferença entre sexo e gênero, para quem não está muito acostumado com essa temática. Sexo é aquela característica biológica do ser. Então, normalmente, o dualismo entre macho e fêmea, que normalmente está expresso isso na humanidade por meio do feminino e do masculino. Então, é bem dual. Já o gênero, ele é definido como a construção que a sociedade faz acerca do sexo. Então, por exemplo, a mulher foi feita para fazer as tarefas domésticas e o homem para trabalhar fora de casa e trazer o dinheiro para essa residência. Não, isso é uma construção social. A partir do momento que as mulheres ingressaram ao mercado de trabalho, os homens também devem ingressar nessas atividades domésticas. Enfim, toda essa troca desse binarismo sexual que a cultura brasileira, principalmente, né, notadamente aqui a nossa, ela traz para a sociedade. Então, nessa sugestão de política pública especializada no gênero, há uma característica muito grande do empoderamento das mulheres, buscando reduzir, portanto, essa desigualdade. Então, ali, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, há um setor específico que procura ajudar essa mulher a ingressar no mercado de trabalho, caso ainda ela não seja atuante no mercado de trabalho. Enfim, tem vários aspectos que procuram atender esse empoderamento das mulheres. E só para a gente conseguir finalizar aqui no tempo de 15 minutos, eu gostaria de contextualizar tudo isso com a pandemia do coronavírus. Então, como a gente falou, algumas dessas políticas públicas elas foram grandemente afetadas por essa impossibilidade de deslocamento, essa impossibilidade de abertura desses órgãos que atendem essas mulheres. E a gente percebe, então, que o direito das mulheres, mais uma vez, ele foi colocado à prova diante de uma pandemia mundial. Nós sabemos que isso deve ser extremamente cuidadoso, toda essa abertura, esse atendimento, mas é
extremamente importante que essas medidas continuem funcionando como elas estão. É importante a gente frisar isso, principalmente na violência doméstica. Então, a concessão de medidas protetivas de urgência, o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, o atendimento nos hospitais de referência que atendem essas vítimas de violência de gênero, eles continuam plenamente funcionando. E é importante que assim permaneçam. Apesar de toda essa pandemia, todo esse momento que nós não sabemos ainda como lidar muito bem, e todos estamos nos acostumando com essa doença, com esse momento social, é importante que essas políticas públicas que atendem essas vítimas de violência de gênero continuem funcionando perfeitamente. Então, aqui são só algumas considerações, logicamente, bem limitadas diante do nosso tempo, né, de fala, mas é extremamente importante, então, esse assunto da vitimização, que tem todas essas consequências que eu falei anteriormente, e da política pública especializada no gênero existirem para que a gente possa combater essa violência de gênero. Então, acredito que são essas as considerações essenciais aqui para a gente compreender um pouquinho acerca do tema. Eu me coloco à disposição aqui no chat ou posteriormente nos comentários dos vídeos do YouTube aí para responderem as dúvidas que podem eventualmente surgir. E agradeço novamente o convite da Unifaciar, aí, principalmente em nome da professora Miriam, uma grande amiga, e espero que a gente possa se encontrar brevemente, gente. Obrigada, viu? Muito legal. Obrigada pelas suas palavras, Vanessa. Acho que foi bem válido para a gente, né, iniciar uma reflexão aqui, um debate sobre o tema. E a gente ainda tem um tempinho para perguntas mesmo, porque a ideia também é debater com os alunos, né? Claro. E eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, pessoal. Mandem no bate-papo aqui para a gente, tá? Eu tenho até aqui uma aluna, Kimberly, que está aqui, que faz um trabalho bem interessante de TCC. Ela vai entrevistar e tratar, enfim, de casos de mulheres que foram vítimas de violência, e ela vai entrevistar o pessoal lá do Núcleo de Apoio da Lapa, né? Ela é da cidade da Lapa, então vai ser uma pesquisa de campo bem interessante. Tenho certeza que para ela aí as suas palavras foram bem válidas. Tem outros alunos aqui também estudando questões de gênero, né? O Vinícius, que não está aqui hoje no ao vivo, mas também estuda, e algumas outras alunas estudando também questão de gênero. Então, acho que isso é bem importante, bem relevante. A prova de que estão funcionando é que nosso professor Sérgio Fernando, que é investigador, né, e é nosso professor aqui, né, da casa, né, ele está trabalhando normalmente, gente. Ele trabalha na Delegacia da Mulher aqui em Curitiba, e ele está trabalhando normalmente, né? Pode perguntar para ele, né? Então, né, de fato é verdade. Gostaria de saber se o pessoal tem mais perguntas, enfim, observações, comentários. Cadê o nosso bate-papo aqui? Então, Camila, eu queria fazer um comentário, porque a professora Vanessa falou exatamente aquilo. Quando acontece uma violência, quando acontece, então, algum crime, etc., as pessoas sempre se questionam da roupa da mulher, se questionam em que condições ela estava, porque ela estava na rua e etc. E, assim, às vezes a gente acha que isso está muito afastado de uma realidade ou de uma discussão. Mas, recentemente, olha o exemplo que eu vou dar, entendeu? Recentemente, no Big Brother, entendeu? O Prior saiu da edição por uma votação e tudo mais, e no dia seguinte surgiram várias reportagens acusando ele de estupro e tudo mais, porque as vítimas, eu não acompanhei isso, a Vanessa até pode me corrigir se ela tiver visto, elas só teriam falado agora posteriormente ao Big Brother. E a primeira pergunta era, por que ela demorou tanto para falar? Entende? Então, é exatamente isso que a Vanessa falou. Essa questão de a gente, em vez de olhar primeiro o crime e a situação e todas as questões envolvidas, porque é uma coisa extremamente grave que está se dizendo que aconteceu, né? A gente olha primeiro para a vítima. Por que ela só falou depois que ele saiu do BBB? Eu não sou uma espectadora assídua do Big Brother Brasil, mas diante desses acontecimentos eu tive que realmente fazer uma análise sobre tudo isso, e ele é um excelente experimento sociológico, né, se nós formos parar para pensar. Então, com relação a isso, é impressionante que houve, na verdade, uma mobilização da sociedade para a retirada desse potencial estuprador de dentro da casa. Então, isso eu acho que é um grande resultado da mudança cultural que, aos poucos, nós
vamos tendo aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar pelo lado da vitimização o que aconteceu com essa vítima. Então, como que ela foi julgada, como que ela vai responder, não sei se ela já foi, se ela saiu da casa ou não, porque eu realmente não acompanho, mas como que ela vai responder a todo esse julgamento social a partir do momento que ela foi integrada novamente nessa sociedade e as consequências que isso pode ter para a vítima, né? Então, tudo aquilo que eu falei dela ter uma desconfiança geral, ela poder não conseguir mais se relacionar sexualmente ou não com outros homens, são consequências muito graves e que as políticas públicas especializadas no gênero feminino, elas vêm para prevenir que isso ocorra e principalmente para enfrentar esses delitos após o acontecimento, né? Então, não haver uma revitimização dessa vítima que já sofreu toda essa violência é extremamente importante na nossa sociedade. Eu só quero destacar ali que o Lucas ele fez uma pergunta de como os homens podem ajudar nessa questão. É extremamente importante o apoio masculino para todas as mulheres que estudam essa questão de gênero e principalmente para as mulheres que atuam perante os órgãos de governo e os órgãos que atendem essas vítimas. Então, para que essas políticas públicas especializadas surjam, isso necessita um debate político. Lógico que isso daria outra palestra aqui, né, para a gente, mas é necessário esse debate político e essa questão do problema público surgir. Então, somente a partir da constatação que a violência de gênero é um problema público e que isso deve ser levado às autoridades, que normalmente são homens, diante da baixa representatividade política da mulher, principalmente no que diz a essa questão de propostas e políticas públicas, homens que estão nos representando possam ter a voz e ter o apoio necessário dos demais homens para que essas políticas públicas realmente sejam implementadas, efetivadas e posteriormente avaliadas. Porque a política pública tem todo um ciclo. E é importante essencial, porque normalmente são eles que nos representam diante das autoridades e do poder legislativo, que é o que faz essas políticas públicas surgirem. Então, é extremamente importante que eles também tenham essa compreensão sobre a violência de gênero, né? Então, eu acredito que essa pergunta é extremamente fundamental e não sei se eu respondi bem. Concordo, eu acho que respondeu super bem, concordo contigo. Esse tema é realmente muito importante, né? A gente precisa cada vez mais abordar, acho que os homens também têm que refletir, né? E é importante a gente pensar mesmo como a gente coloca, enfim, então, essa vítima, né? Qual é o julgamento que a gente faz. Ontem mesmo, num outro evento da PUC, eu falava sobre tecnologia e redes sociais, né? E o quão perigoso é hoje em dia, o quanto a gente expõe as vítimas, né? Então, por exemplo, o pessoal tem que ter consciência de que não dá para divulgar fotos, né, de quando as pessoas sofrem violência, por exemplo, porque isso, né, você expõe a pessoa a um novo tipo de violência, né, novamente. Tem uma série de cuidados aí, o quanto todas essas questões são tão potencializadas nas redes sociais hoje, também a gente pode, né, refletir. Enfim. Só queria fazer um adendo, que nessa pandemia ficou muito famoso o aplicativo TikTok, né? Que as pessoas fazem diversos vídeos divertidos, enfim, dançando. E surgiu o caso de uma menor de idade que o vídeo do TikTok que ela fazia um desafio com papel higiênico, que eu não sei bem como funciona, mas enfim, foi parar num site de vídeo pornográfico. Então, gente, era uma menor que, assim, aparentemente também ela era uma menor, era uma criança fazendo um desafio num aplicativo que foi parar num site pornográfico. Então, assim, a violência de gênero, ela não é só quando ocorre aquele crime de sangue ou aquele crime que choca a sociedade de uma maneira estarrecedora. Não, ele acontece nessas pequenas demonstrações que a sociedade tem com essas exposições à mulher, que é totalmente desnecessário, gente, sabe? Então, só queria fazer esse adendo, porque são casos pontuais, mas que refletem uma cultura de apoiamento a essa violência de gênero que é muito recorrente aqui no Brasil, né? Sim, muito, muito recorrente, de fato. Enfim, obrigada, né? Olha aí, a Kimberly já sabe, então, Kimberly, tem que acrescentar a violência virtual aí nas espécies de violência, né? No seu TCC, né? Enfim, a gente tem que abordar também as questões virtuais que são sempre tão importantes, né? Ainda mais nesse nosso mundo de hoje, enfim, contemporâneo. Mais alguma pergunta, pessoal, para a Vanessa, para nossa palestrante aqui, querida, que se disponibilizou a vir falar com vocês?
Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Por enquanto, não. Camila, posso fazer uma observação que você Pode. falou do trabalho da Kimberly? Eu lembrei do trabalho da Ariadne, que eu corrigi para o simpósio, porque ela fala sobre a filmagem dos votos do STF e a questão de representatividade das pessoas. E o que eu acabei de pensar com relação a isso é exatamente o julgamento de ações que influenciam questões de gênero femininas, entende? Quem está julgando e como essa representatividade é posta no julgamento e ainda como ela alcança as pessoas, sabe? É algo que até, inclusive, pode ser uma micro pesquisa que a Ariadne pode fazer dentro de representatividade. Tá vendo, Ariadne? No STF, perdão. Não, imagina, tá vendo, Ariadne? Mais aí um tema pra gente, né, continuar a nossa pesquisa de iniciação científica. Olha que bacana. Veja que aqui já, com 2 ou 3 alunos no mínimo aqui, a sua fala já contribuiu bastante, Vanessa, para as nossas pesquisas, mas pode falar, enfim. Não, eu só queria trazer 2 questões com relação ao julgamento, seja nos tribunais de justiça, no STJ ou no STF, que primeiro, como que essas pautas chegam a esses órgãos julgadores, né? Então, por exemplo, as questões de aborto. É muito polêmico isso, tanto porque o Brasil é um estado majoritariamente cristão, né? Então, apoiadores de uma vida, em tese, e isso é muito polêmico. E a partir do momento que eles chegam, essa pauta chega a esses órgãos julgadores, como que esses julgadores recebem toda essa matéria e toda essa carga decisória que ele precisa passar para os conceitos, efetivamente, né, que vem diante de uma cultura patriarcal, de dominação masculina, enfim, todos esses problemas sociológicos que são representados pela violência de gênero, eles são efetivos quando chegam nesses órgãos julgadores. Então, por exemplo, eu fiz outro projeto de pesquisa quando eu estava no processo seletivo do mestrado, queria tratar Oi, travou? Ter um assunto comum, né, o estupro, normalmente há, então, aquela caracterização da vítima perfeita. Então, ela tem que ser a moça recatada, que mora com os pais, que tem uma família, que é casada, que era virgem, que não trabalha fora, que se veste de determinada maneira, que se porta de determinada maneira. Para que isso possa ser demonstrado para esses órgãos julgadores, para que haja um movimento de alteração desse pensamento realmente. Porque a sociedade normalmente está tão envolta nessa cultura patriarcal que ela não percebe que ela está sendo preconceituosa com essas mulheres a partir desse julgamento. Não estou aqui defendendo esses julgadores, porque muitos deles têm ciência do que estão fazendo, mas uma grande parte, principalmente das pessoas com baixa instrução, nem percebe que elas estão cometendo uma violência de gênero. Então, é importante que a fomentação da iniciação científica, dessas pesquisas científicas, seja feita para que isso seja demonstrado para a nossa sociedade, seja por meio desses trabalhos, artigos acadêmicos, palestras jurídicas, enfim, como por campanhas feitas na televisão, no rádio, nos meios de comunicação mais comuns que a gente tem, para que isso atinja uma gama de pessoas cada vez maior, né? Legal. Miriam, já temos a nossa próxima convidada, então, para palestrar lá na construtora. Aí a professora Miriam, a professora Olga, a gente palestrou para mais de 200 enfim, empregados de uma construtora muito grande, de 2 obras muito grandes de Araucária, falando sobre violência de gênero, né, para esses, enfim, pedreiros que estavam lá. Foi muito bacana isso. Então, a gente já sabe quem convidar para a próxima palestra aí, para ir lá com a gente, falar com o pessoal, né? Enfim, e foi muito bacana. Acho que foi o evento mais legal, inclusive, assim, porque quando a gente discute entre nós acadêmicos com os nossos pares, é muito mais fácil, né? A gente discorda sobre um ou outro ponto teórico, né? Mas acho que esses trabalhos realmente que são feitos com a comunidade, os trabalhos de extensão que a Unifaciar também sempre faz, contribuem bastante, enfim, até para essa mudança de mentalidade, para essa mudança de cultura. Então, esses espaços são bem legais. Pessoal, eu agradeço muitíssimo. A Vanessa está praticamente na hora. Eu vou pedir, Vanessa, para você responder assim super rapidinho mesmo. Só a pergunta da Natália ainda sobre o BBB. Essa semana o participante Babu foi muito julgado por se vestir de mulher também,
né, para eventualmente você comentar se tiver algum comentário a ser feito. Enfim, eu não acompanhei isso, Natália, infelizmente, não posso falar, mas, né, se a Vanessa quiser colocar alguma coisa. Eu vi as repercussões acerca dessa fantasia que ele usou numa das festas, acredito que foi, né? Mas é importante a gente ver que quando uma mulher se veste de homem, isso vira uma piada, né? Nossa, ela se vestiu de tal pessoa, tá caracterizada de tal jeito, muito legal, tipo, 100% aprovado. Agora, quando o homem se caracteriza de uma mulher, ele é repreendido por quê? Porque há uma desvalorização dessa mulher em qualquer aspecto da sociedade. Então, o homem é visto como se ele estivesse se rebaixando para entrar nesse sexo feminino, né? Então, é um absurdo. Porque, primeiro, pela liberdade que as pessoas têm de vestirem o que elas quiserem, se expressarem como elas quiserem, e isso tem que ser naturalizado. E o segundo ponto é que ele foi extremamente criticado por estar vestido de mulher, eu acredito que em grande parte justamente por esse rebaixamento ao sexo feminino, né? Então, mais uma vez, isso só comprova o quanto nossa sociedade é patriarcal e tem uma dominação masculina muito forte que resulta na violência de gênero, né? Uhum, muito legal. Vanessa, mais uma vez, queria te agradecer muitíssimo, né, pela palestra, pelas suas palavras. Obrigada mesmo, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Espero que você volte mais vezes, volte presencialmente. A gente costuma fazer um curso de Direitos Humanos no cinema, muito legal. E se você também quiser palestrar, já está convidadíssima desde já. A gente faz lá em setembro ou às vezes novembro, enfim, né? Sempre no fim do ano, para você conhecer a nossa casa, enfim, e a nossa casa está à sua disposição aí para o que precisar, tá certo? Muito obrigada pelo convite, foi uma honra e esperamos nos encontrar em breve. Obrigada mesmo. Tem um comentário só da Nicole que eu vou ler aqui. Isso reflete até em homens que são desconstruídos, não têm aquela masculinidade frágil, são tidos como gay, uma pena. Exatamente, né? Essa questão de gênero também reflete nessa masculinidade que tem que ser, né? Aquele heterotop, como o pessoal fala, né? Tem que ser aquela normatividade, enfim, né? E toda essa desconstrução necessária de que nem sempre precisa ser, não tem disso de sexo forte, enfim, de que não pode chorar, de que não pode ser frágil, disso, daquilo, enfim, realmente. E desvaloriza a mulher também quando coloca a mulher nessa posição, né, Vanessa? Muito, muito legal, muito pertinente seu comentário, Nicole, obrigada. É isso, pessoal. Eu gostaria, então, de finalizar a palestra. Aqui é um pouco informal, viu, gente? Só para explicar para vocês, tá? A gente não tem toda aquela pompa, né? Não vou fazer vocês cantarem um hino, igual a gente faz na faculdade, né? O hino nacional. Né? Sem microfone, sem hino nacional, né? Aquela coisa toda. Então, aqui é um ambiente informal mesmo. É legal que vocês podem fazer comentário. O palestrante fica à vontade para responder no meio, depois, enfim. Então, é um ambiente um pouco mais informal. Sim, então finalizo aqui dessa maneira um pouco mais informal a palestra da Vanessa, agradecendo e convidando para ficar com a gente.